informações do Flamengo. E você, torcedor rubro-negro, pode comemorar porque Vinha é jogador oficial do Flamengo. Ele já assinou, a Roma já assinou, o Flamengo já assinou, todo mundo assinou. Resta apenas o anúncio oficial que pode sair a qualquer momento. Inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Flamengo pode anunciar. Então, já a gente vai contar quando ele se apresenta ao Flamengo. Ele está na Itália, viaja para os Estados Unidos ou vem direto para o Brasil? A gente vai contar isso tudo. Vamos falar também sobre Mateuzinho, a novela sobre o futuro do lateral direito continua. E não é só o Corinthians querendo, não. O Corinthians apresentou uma proposta de compra ao Flamengo, mas tem rival querendo também. Notícias: Luiz Henrique, atacante do Betis, na mira do Flamengo, ele pode reforçar o Botafogo. Rapaz, saiu a notícia lá no Relevo, o site espanhol, dizendo o seguinte: o grupo Eagle Football Holdings, do americano John Textor, está disposto a pagar 20 milhões de euros. Rapaz, é grana, hein? O desejado pelo Real Betis para vender Luiz Henrique. As reuniões têm sido constantes nas últimas horas com emissários. Outro interessado no atacante também é o RB Leipzig. E o Botafogo, enfim, o John Textor, que tem o Botafogo aí como um dos clubes, vem se reunindo com os dirigentes do Betis. O clube alemão foi visto com bons olhos pelo staff do brasileiro, mas eles gostariam de um empréstimo com opção de compra. Os cariocas fariam a compra em definitivo. E galera, de fato, eu apurei essa informação e procede, tá? Agora, segundo a pessoa, eu vou até ler aqui, a pessoa me disse o seguinte: a princípio sim, para jogar no Botafogo, mas existe a possibilidade de ficar só até junho e ir para o Lyon ou já ir direto. Ainda não consigo te dar essa certeza porque as conversas ainda estão em andamento. Então fica aí a informação, pelo visto. O John Textor, enfim, que tem o Lyon, tem o Botafogo, está muito interessado no atacante Luiz Henrique. O Flamengo tentou a contratação, as conversas não evoluíram, inclusive Marcos Braz e Bruno Spindel, que estavam na Europa, chegam nessa quarta-feira à noite lá nos Estados Unidos para encontrar a delegação do Flamengo que está lá em Orlando. Então eles não conseguiram efetuar essa contratação. É um jogador que interessa ao Flamengo ainda, mas pelo visto extremamente difícil de acontecer. Vamos falar do Mateuzinho porque a novela continua. Eu avisei para vocês que o Corinthians não havia desistido. O empréstimo havia sido descartado, o jogador devolvido ao Flamengo, mas os empresários do jogador estavam trabalhando para fazer o Corinthians comprar o Mateuzinho junto ao Flamengo. E agora há pouco o Corinthians apresentou a oferta ao Flamengo para comprar Mateuzinho. Na verdade, comprar 60% dos direitos econômicos do Mateuzinho. 50% pertence ao Flamengo, 50% ao Londrina. Ou seja, o Flamengo teria que negociar com o Londrina esses outros 10% aí, e como que ficaria o restante do percentual, mas geralmente fica dividido, né? Mas o Corinthians quer comprar 60% dos direitos econômicos do Mateuzinho nos seguintes valores: 2,5 milhões de euros, 13,2 milhões de reais, pagamento à vista. Além disso, 1,5 milhão de euros, que dá quase 8 milhões de reais. A sensibilidade dos dentes. Metas. E que metas são essas? 750 mil euros quando ele completar 30 jogos e os outros 750 mil euros quando ele completar 30 jogos novamente. Ou seja, o lateral tem que fazer 60 jogos para o Flamengo ganhar o valor total da meta. Venê, mas até quando? Enquanto ele vestir a camisa do Corinthians. Então, e não tem limite, por exemplo, tem que ser daqui a um ano. Não tem nada disso. Se o contrato dele for 4 anos com o Corinthians e ele jogar com a camisa do Corinthians durante 4 anos, quando ele completar 60 jogos, o Flamengo vai ter recebido aí 1,5 milhão de euros. A dúvida é o seguinte: quando ele vai completar? A dúvida é simplesmente essa. Uma hora ele vai completar, creio eu. Mas a dúvida é quando ele vai completar. Então o Flamengo nessa operação pode ganhar 4 milhões de dólares, que dá em torno aí de, enfim, 20, 21 milhões de reais. Eu acho uma boa operação, mas eis que surge o interesse do Botafogo. Por quê? O celular do Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, tocou, ele atendeu a ligação e era um representante do Botafogo dizendo: olha só, a gente está interessado
na contratação do Mateuzinho. Como é que está a situação com o Corinthians? E aí o Botafogo disse ao Flamengo que quer contratar o Mateuzinho e pode entrar na briga para ter o lateral direito. Então fica a dúvida. E agora, quem vai levar a melhor? Pelo visto, Botafogo e Corinthians vão brigar pela contratação do lateral direito Mateuzinho. O que eu sei sobre Mateuzinho, que o Corinthians tem um lado pessoal também, porque tem um membro da família dele que torce muito para o Corinthians. Seria um sonho ver o Mateuzinho com a camisa do Corinthians para esse membro da família. Além disso, a proposta salarial do Corinthians a Mateuzinho é para ganhar o dobro do que ele recebe atualmente no Flamengo. No caso do Botafogo, eu não tenho mais detalhes, eu só sei que o telefone tocou e o Botafogo demonstrou interesse na contratação. Vale ressaltar a boa relação entre John Textor, tá, e Rodolfo Landim. Sim, eles têm uma ótima relação. Inclusive, vocês vão se recordar, no caso do João Gomes, o Lyon quase contratou o João Gomes, contando com a boa relação do John Textor com o Rodolfo Landim. Mas na ocasião ele acabou indo para a Premier League. Agora vamos falar novamente do Corinthians, porque o Corinthians contratou não um jogador do Flamengo. Sonhou com o Gabigol, sonhou com o Mateuzinho, pelo menos até agora é sonho, e acordou com Fabinho Soldado, gerente de futebol do Flamengo, saiu do Flamengo para ser diretor executivo do Corinthians. Posso ser bem sincero, não vai fazer a menor falta ao Flamengo. Com todo respeito ao Fabinho Soldado, mas um gerente de futebol deveria fazer muito mais do que aquilo que o Fabinho fazia. Eu não consigo ver o Fabinho entrando em vestiário e cobrando jogadores como o Paulo Pelaipe lá em 2019 fazia. Não, eu não via isso. E as pessoas que frequentam o dia a dia do Flamengo também falam, cara, olha só, Fabinho e não ter um gerente de futebol vai ser a mesma coisa para o Flamengo. A questão é que o Fabinho tinha uma ótima relação com a diretoria do Flamengo, era um braço direito do Bruno Spindler ali na confiança do dia a dia do Flamengo, de fato era. Lá em 2019, quando o Flamengo contratou o Arrascaeta, Fabinho Soldado foi para o Uruguai junto com o Bruno Spindler para tratar da negociação na ocasião. Então o Fabinho era um homem de confiança ali, tanto do Marcos Braz quanto do Bruno Spindler. Eu acho que internamente vai ser péssimo para o Flamengo se a gente levar em consideração esse lado. Agora, no dia a dia, não vai fazer falta não. Quem entra no lugar do Fabinho Soldado? Eu particularmente não sei ainda. Eu estaria mentindo para vocês se eu falasse qualquer coisa aqui. Muita gente falou do Diego Ribas, confesso que eu não sei. Mas, dito isso, Fabinho Soldado já foi até anunciado pelo Corinthians, é o novo diretor executivo do Corinthians. Inclusive sonhou com o Rodrigo Caetano para esse cargo e vai ter o Fabinho Soldado. É um ótimo desafio para o Fabinho Soldado. Na verdade, o grande desafio da carreira dele pós-jogador. Para finalizar nosso vídeo, o Vinha é jogador do Flamengo, já disse aí no começo do vídeo. Ele já assinou o contrato dele com o Flamengo, a Roma já liberou, o Sassuolo já divulgou nas redes sociais que o Vinha não faz mais parte do clube, ou seja, foi devolvido à Roma para a Roma poder vender o jogador ao Flamengo. Inclusive ele já tem até data de desembarque, mas não no Rio de Janeiro. Nessa quinta-feira ele desembarca em Orlando para se juntar à delegação que está lá. Ele está passando por uma recuperação ainda, tá? Na verdade ele está em fase de transição, para ser mais sincero, ou seja, é aquele período pós-recuperação, está tomando conta, está cuidando da forma física. Ele teve uma lesão no joelho e aí ele vai se juntar com a delegação lá em Orlando e depois ele será apresentado oficialmente à imprensa aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que no sábado o Flamengo encara o Orlando City. Última informação desse Flamengo, o Sassuolo agora disse que o empréstimo com o Matias Vinha está oficialmente encerrado. O Flamengo aguarda agora os últimos detalhes, né? Deve anunciar o Vinha nas próximas horas, porque precisava ainda que o Sassuolo resolvesse a amanhã questão. Que ele deve chegar, então, né? O Sassuolo agora já falou, não é mais meu, não está mais emprestado, com a Roma já está tudo certo, e aí o Vinha deve ser anunciado nas próximas horas pelo Flamengo. Então, o Pedro é um cara que interessa a todo mundo. O Pedro é um jogador que interessa a todos. Veja a situação entre ele e Gabigol. Quem vai para a apresentação da camisa? Pedro. Quem é que teve maiores oportunidades nesses últimos tempos? Tite. Hã? Com o Tite. Com o Tite. Pedro. O Tite acertou o Cebolinha. Para jogar com o Pedro tem que ser o Cebolinha. Para botar a bola na área e o Pedro executar.
Pedro começa o ano, 2 partidas, 2 gols. Puxa vida. O Gabigol, o presidente chega nos Estados Unidos e fala que o contrato não está na mesa dele, nunca teve contrato preparado, não há nada acertado. Então, parecia que ele estava com um bode do Gabigol. Parecia que ele estava com um ranço do Gabigol naquele momento. Ou não foi isso que vocês perceberam? Ou só eu que percebi isso? Eu acho que ele quis deixar claro que não tem um contrato assinado ou nada verbalmente Ele quis botar o Gabigol na posição dele. Ele quis botar o Gabigol na posição dele. Você é reserva e aguarde o seu momento. E de repente também os empresários, né? Também tem tudo no pacote. Como o Gabigol tem a faca e o queijo na mão agora, porque o contrato dele, no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato, o Flamengo também se mantém um pouco na retaguarda, porque vem uma avalanche agora de pedidos para que ele fique no Flamengo. Se já era um montão antes, agora vem um montão depois. Eu não sei se o Flamengo está preocupado nesse momento em renovação de contrato. Ainda tem até o meio do ano para resolver isso, né? São 6 meses, eu sei que passa rápido. Espera um pouquinho. Mas assim, Só quero fazer uma perguntinha para a senhora. Não está usando ele como se titular. Em qualquer outro time, o cara está perto de assinar um vínculo com outro, tava aqui um inferno, tava aqui um incêndio, chama o bombeiro, aí o bombeiro... Sirene, os cambal de Madureira, o Gabigol vai embora. Nossa, o Gabigol vai embora. Nossa, porque o Gabigol decide jogo. Agora no Flamengo, não, sabe o que acontece? Vamos mudar rápido, né, Pascoal? Aqui, a apresentadora, sabe o que acontece? Eu não sei se o Flamengo... Se é em qualquer outra situação... que fala isso, vira um inferno. É um incêndio. Se ele tivesse terminado o ano com 40 gols... Não, aí é uma outra situação. Ele acabou o ano, ele é um ídolo do Flamengo. O que ele fez na história do Flamengo não se apaga, o Gabriel. Mas ele acabou o ano no banco de reservas com um treinador que, no auge dele, não o convocou para uma Copa do Mundo, dizendo que por quem ele brigava ali... não era a altura do que ele esperava nem de futebol, nem de comprometimento. E agora esse treinadorzinho é o treinador desse clube. O Flamengo tem até o meio do ano para pensar se renova ou não, e a gente está falando de um outro que 4 anos depois se firma como titular. É para causar incêndio? Se for, a gente acende uma faísca aqui, Tetra. Não, assim, mas é para se preocupar. Eu, como um gestor, se eu tenho um patrimônio como o Gabigol, que vence o contrato no meio do ano, eu já estaria conversando, porque eu posso ainda ter algum retorno financeiro. Desportivo ele já deu de sobra e ainda pode dar para o Flamengo, porque é muito bom jogador. Mas financeiramente, se o Flamengo ainda quer ter algum retorno, ou renova o contrato agora, ou negocia agora também. Porque se for esperar no meio do ano para fazer isso, o atleta, dependendo do que aconteça nesse primeiro semestre, se tiver incomodado, vai. Eu já vi isso, tá? Eu tô falando que eu já vi isso no meio. Eu, como atleta, vi isso. Eu vi. O cara não renovou até agora? Tá bom, vou ficar aqui. Final do ano eu saio livre, vou até ter um retorno financeiro para mim melhor, porque não vai ter passe que o clube vai pagar para o clube. Eu saio de graça, até consigo uma verba financeira melhor para me negociar com outro clube. Então, eu, no caso, acho que o Flamengo, o presidente disse que não tem verbal, que não tem isso. Me chama atenção isso, porque saiu matéria, foi divulgado, vários meios de comunicação que têm fontes, e a gente tem que levar isso em consideração, disse, e o empresário do atleta falou. Você leu no programa? Sim, sim. A nota do empresário. E confiamos com quem a gente está negociando. Verbalmente, a gente tem um acerto já feito. Então, a gente confia nessas pessoas. Ou seja, dizendo até que queria ficar no Flamengo. Então, assim, não é para ter crise. Não é porque, realmente, hoje ele não é o titular do time. Né? Para que você vai ficar gerando essa crise externamente? Mas, internamente, a diretoria do Flamengo, se quer ter um retorno financeiro e se quer a permanência do atleta, é o momento de já estar conversando. Porque no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato. Então, assim, não é para ter crise. Não é porque realmente hoje ele não é o titular do time. Né? Para que você vai ficar gerando essa crise externamente? Mas internamente, a diretoria do Flamengo,
se quer ter um retorno financeiro e se quer a permanência do atleta, é o momento de já estar conversando. Porque no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato. E se ele continuar no banco, se ele não tiver minutagem, se ele não sentir útil ao esquema do Tite, eu acho que aí o cara conversando, tem mercado, vai falar, ó, não renova mais não. Vamos esperar o final do ano que eu vou sair livre. Aí vai virar essa crise. Vai ter essa... Como foi o Everton Ribeiro. Faz aí, Pascoal. Vira pra lá, vira pra cá na cabeça. No meio do ano vai ter. Não, mas tem só... Gente, nós vamos entrar em fevereiro. Sim. Fevereiro tem só... O fevereiro tem... Fevereiro é só carnaval. Também tem isso. Dizem que começa depois do carnaval o ano. Então, então tem fevereiro, março, abril, maio... Aí tem Copa América. 4 meses. É que o Tem Flamengo... que lembrar que quase perde o Bruno Henrique, hein? É porque o Bruno Henrique quis jogar no Flamengo. Então, mas eu ia entrar exatamente nisso. Flamengo. O Flamengo está operando dessa maneira com todos os jogadores, sejam eles consagrados ou não. Foi assim com o Bruno Henrique, foi assim com o Everton Ribeiro, está sendo assim com o Gabriel. Dani, eu vejo essa situação assim muito pelo lado do final de ciclo mesmo dessa geração de 2019. Assim, o Flamengo, ele pensou em outros momentos em fazer essa reformulação, mas eles sempre deram resultado. Eles, de uma maneira ou de outra, conseguiram títulos, ganhavam, e aí não tem como você discutir uma renovação, prescindir desses jogadores. Chegou no ano passado, o Flamengo não conquistou nada. E aí eu acho que mudou o chip dessa diretoria, no sentido de que agradecer, não que vá se desfazer desse jogador, mas reconhecer o trabalho que eles fizeram, mas que, assim, é normal do futebol. O clube é o Flamengo, vai seguir, os jogadores passam. Então, assim, é uma situação muito delicada, porque nós estamos falando de um cara que fez muito pelo Flamengo, é ídolo, tem contrato com o clube e pode fazer muitas coisas ainda. Então, assim, de repente o Flamengo não dá prioridade nesse momento na renovação do Gabigol, a gente pode até entender em função de que é um momento que precisa de fazer contratações, é hora da janela, uma negociação de renovação você pode esperar fechar a janela para conversar sobre isso, mas também dá determinadas declarações como se o Gabigol também não é que não fosse nada, mas que não fosse meio que relevante essa renovação. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né, tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se. Então já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino de notificações, que é muito importante para você estar recebendo nossos vídeos diariamente, combinado? Então é isso aí, rapaziada, essa foi a nossa notícia, né? Matias Vinha aí assinou e agora é oficial, né, jogador do Flamengo, beleza? Eu vou passar aqui as informações para vocês, torcedores, mas antes, né, já convido vocês a estar se inscrevendo e também a estar deixando o like no vídeo. Matias Vinha assina um contrato com o Flamengo e tem data de chegada ao Rio de Janeiro, mas vale lembrar que primeiro ele vai lá para os Estados Unidos, né, para Orlando. O Flamengo finalizou com sucesso a negociação para a contratação do lateral Matias Vinha, proveniente da Roma. E esta contratação representa um importante reforço para o mais querido, no caso para o Flamengo, na temporada de 2024. Vinha, que estava emprestado a Sassuolo pela Roma, viaja nesta quinta-feira, dia 25, viaja hoje para o Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. O contrato assinado tem validade até o final de 2028, confirmando o compromisso do jogador ao clube carioca por 5 anos, né? Ou seja, ele não vem para o Rio de Janeiro, na verdade, né? Ele vai para Orlando lá, né? Para se encontrar com a delegação do Flamengo lá nos Estados Unidos. Inicialmente a Roma pediu 10 milhões de euros, aproximadamente 53 milhões de reais pelo jogador. No entanto, após a negociação intensas, incluindo uma visita do dirigente do Flamengo à Itália, o valor foi ajustado para 8 milhões de euros, cerca de 42 milhões de reais. Além disso, um acordo para pagamento adicional de 1 milhão de euros, cerca de 5,3 milhões de reais em bônus, caso Vinha ajude o Flamengo a conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. O Flamengo conseguiu negociar um valor mais favorável pela transferência, pagando um total de 8 milhões de euros, com possíveis bônus adicionais
a este acordo, né? Evidência e esforço do clube carioca fortaleceu demais aí para essa contratação do Matias Vinha, né? Vinha aí que vai ficar no Flamengo por 5 temporadas, né? Ou seja, é um jogador aí que vai ficar aí muito tempo na equipe do Flamengo, beleza? Então, rapaziada, comente aqui o que você acha dessa contratação, né? O Flamengo acertou na contratação do Matias Vinha. O próximo passo aí, o Flamengo também tá tentando ainda a contratação do Luiz Henrique, né? E eu quero saber a sua opinião, né? Você acha que o Flamengo deve desistir dessa contratação do Luiz Henrique e correr atrás de um lateral direito, né? Que eu acho que o Flamengo tá precisando demais de um jogador com esse peso aí do Matias Vinha, né? Já tem o Ayrton Lucas na lateral esquerda e chega um cara aí, sem dúvidas. Se fosse um lateral direito, né, já estaria tudo certo para a equipe do Flamengo, beleza? Eu quero saber a sua opinião sobre essa contratação do Matias Vinha, beleza? Mas antes, pessoal, de terminar aqui, eu convido a vocês a estar se inscrevendo no nosso canal, né? Tem um botão vermelho com o nome inscreva-se, então já clica no botão, inscreva-se no canal, que é muito importante, né? Esse botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se, então clica nele, ativa o sininho de notificações, comenta se possível, compartilha o vídeo, né? Quero agradecer cada um de vocês aqui que deixou o like no último vídeo. Graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado, né? Batemos aí mais de 1000 likes no vídeo passado. E eu convido a vocês novamente, né, a estar deixando o like nesse vídeo. Amassa o dedo, deixa muito like nesse vídeo, pra gente poder bater a meta aí de 100 likes, beleza? A gente pede essa meta de 100 likes, mas Deus vem abençoando aí, batendo, né, 400, 500, 800, até 1000 likes nos vídeos, né? Então eu agradeço demais a cada um de vocês e peço humildemente, né, a sua ajuda, né? Que você que não é inscrito também se inscreva no canal, comente se possível, compartilhe o vídeo e ajude deixando o seu like, beleza? Deixa o seu gostei no vídeo, deixa muito like nesse vídeo pra gente bater a meta de 100 likes, combinado? Então, rapaziada, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.